Olá, excelente! Seja bem-vinda a mais uma aula do nossa Caixa Preta da Costura. Essa aula que hoje nós vamos fazer a costura passo a passo dessa saia com cós. Essa aqui é uma saia reta com cós e muito usada em qualquer estação, porque você pode fazer ela de um tecido mais quente, como a lã, um tweed, e ficar com uma carinha até mais jovem. Você pode fazer uma saia com um comprimento mais alongado e mais tradicional. Ela serve também como uniforme de empresas, então é uma saia muito bacana aí para você aprender a fazer da maneira correta. Vamos então dar início à costura passo a passo. Antes de mais nada, nós vamos costurar as pences e observem que eu já marquei as pences com uma régua onde eu quero e uma caneta que apaga no ferro. Por quê? Se eu não tenho ainda muita habilidade com a máquina, se eu faço já o desenho, é só passar com a máquina por cima e fica muito mais fácil de você costurar. Então nós vamos fazer a pence tanto nas partes dianteira quanto também nas partes traseiras. Vamos lá? Ó, se a gente já faz a marcação à caneta, junto pique com pique, deixo bem certinha e começa então a costura da pence. Lembrando que a primeira agulhada que a gente fala assim é bem na extremidade do tecido. Você pega quase assim farelo, ó. Costurei aqui, ó, bem na extremidade. Pode sim fazer o arremate sem problema nenhum, tá? Porque não é isso que vai fazer a sua pence ficar perfeita ou não. Depois você vai ver que tem um segredo no ferro. O grande segredo é pegar bem na extremidade do início da pence, tá? Vamos até o final e vou fazer o arremate final. Dessa forma aqui. E isso eu vou fazer em todas as pences que eu preciso costurar, as duas traseiras e as duas dianteiras. Vamos agora passar as pences. Eu estou aqui com a dianteira da saia. A pence você tomba, quando eu tombo, é o lado que você vai deitar a pence para a lateral, tá? Na parte da frente, tanto de um lado quanto do outro, para a lateral. Aí você passa assim o calor do ferro. Vem com uma escovinha para dar aquele choque térmico na pence, tá? Você fará também a mesma coisa na parte traseira, mas a pence da traseira, ela vira para o centro-costas, tá? Virei para o centro-costa, passei. E aqui você abre um pouco assim a pence, ó, para ela ficar o final bem perfeito. Vem com a escovinha e, ó, dá aquela choque térmico, tá? Faça isso em todas as pences. Observem como a pence ela fica bem bonita, passada. E agora, nós vamos para a próxima etapa, que são o cós. Aqui, excelentes, eu fiz duas tiras com uma altura de 4 centímetros para fazer presilhas. Então, eu cortei um retângulo mesmo, num comprimento pode fazer de 50 centímetros, com uma altura de 4 centímetros. Passei o overlock de uma extremidade para fazer as presilhas. Então, agora, primeiramente, eu vou lá na máquina fazer as presilhas. É possível fazer presilhas de forma muito simples. Eu vou dobrar para o centro, o lado que não está overlockado. Sobreponho com o lado com overlock, ó, mantendo no centro da presilha a dobra. Venho na máquina e vou costurar, centralizando a parte do overlock, ó. Mantenha a costura reta. Edna, eu tenho dificuldade. Muito simples, coloco um guia. Um guia bem ali na extremidade, na lateral do calcador, ó. Para passar uma costura bem certinha. Mantenha bem no centro. Vai fazer isso nas duas tiras.
vai ficar dessa forma. As presilhas são totalmente opcional, se você não quiser fazê-las, não há necessidade. Eu vou cortar agora, ó, 4 presilhas de 10 centímetros, é o suficiente, porque vão apenas 4 presilhas na saia. Se a sua circunferência de cintura for maior, não tem problema de você adicionar 2 presilhas ou 1 presilha a mais, ok? Vamos à colocação do cos. Agora eu estou aqui com a minha saia dianteira e observem, todos os cos eu já coloquei entretela. Edna, qual entretela utilizar? Uma entretela de papel de boa qualidade ou uma entretela encorpada de alfaiataria, desde que elas sejam colante. Você vai fusionar em todo o cos, tá? Para fazer, ficar com um acabamento perfeito. Antes de colocar o cos, você vai fixar as suas presilhas, uma do lado de cada pence. Você pode fazer isso com os alfinetes. Mantém preso para ficar fixo aqui, para não atrapalhar na hora da costura. E agora nós vamos costurar o cos, direito do cos com o direito da saia. Lembrando que a parte maior e mais curvada do teu cos, ela é a que costura na cintura da saia, ok? Nós vamos fazer isso tanto na dianteira quanto na traseira. Vamos lá! Se você preferir, para poder tirar os alfinetes, primeiramente, faça um travete, ou seja, fixa, ó, as presilhas. Eu já posso tirar os alfinetes daqui. Pronto. E agora eu vou costurar o cos na saia. Lembrando que a margem de costura é de 1 centímetro. Eu vou arrematar no início e vou costurar 1 centímetro. Edna, eu não tenho domínio da máquina, eu não consigo costurar uma linha reta. Use o guia, ele serve para isso, para te ajudar. Vamos lá. Se preferir, também pode fazer alfinete simulando uma pré-costura. Observem que eu não vou puxando o cos, nem puxando a saia. Deixa a máquina guiar, inclusive vá ajudando a sua máquina, principalmente se você tiver uma máquina doméstica, ajude a sua máquina a costurar. Como, Edna? Levemente empurrando o tecido em direção ao cocador. Chega no final, você faz o arremate. Dessa forma aqui, ó. Nós vamos fazer isso também no cos traseiro e aproveitar para fixar também a presilha na parte de cima do cos. Ó, virei o cos, deixando um espaçozinho aqui de meio centímetro e vou fixar em linha reta, ó. Posso fazer um arremate dessa forma aqui. Virei o cos, a presilha, deixei uma sobrinha aqui de meio centímetro e vou arrematar para garantir que ela fique fixa. Agora, com a traseira da minha saia, a mesma coisa. Vou colocar a presilha ao lado da minha pence traseira. Fixei, direito do cos com o direito da saia, vou costurar o cos 1 centímetro. Arremato no início. E no final. Aproveito e fixo
a presilha, deixando meio centímetro de sobra embaixo. Ó, com o cós da minha saia nessa parte aqui, eu vou passar o cós. Lembrando que essa costura para a parte do cós, tá, gente? Já vou deixar aqui, ó, passadinho, tá? Vou fazer isso em todas as partes da saia. O excesso da presilha eu já posso cortar. E agora, vamos para a colocação do zíper. E agora, nós vamos colocar o zíper. De que forma? Direito, com o direito do zíper. Edna, qual que é o direito do zíper? É a parte que tem o puxador. Então, eu vou botar direito do zíper com o direito aqui. Posso segurar, ó, com alfinete para ficar melhor. Lembrando que no centro-costa a gente tem 1,5 centímetro para trabalhar com o zíper, então se você quiser deixar, né, a costurinha da overlock levemente afastado, ok? Ó, fixei dessa forma e primeiro nós vamos fazer uma pré-costura com o calcador normal da recta, tá? Vamos lá. Vou fazer essa costura, lembrando que para fazer essa primeira fixação, não precisa, gente, vir desde o começo prendendo essa ponta do zíper. Pode fazer uns 4 centímetros para cima, tá? Ó. Não há necessidade de fazer um arremate, só vou costurar. Simples assim. Tirar o alfinete desse lado. Vou sobrepor direito com direito. E aqui é bem importante nós fazermos o seguinte. Manter o encontro do cós bem certinho, ó. Dessa forma, você vai olhando para o encontro ficar bem certinho. E aí eu vou colocar aqui, ó. Segurei. E vou fixar primeiro essa parte. Ó. Não precisa nem arrematar. Fiz só uma costurinha, ó, para segurar, para ficar bem encontradinho. Agora eu vou virar aqui. E vou continuar fixando o zíper. Ó. Parei 4 centímetros antes, deixando a ponta do zíper solta. Troquei para um calcador de zíper invisível. Vou abrir o zíper dessa forma e vou colocar o meu zíper na canaleta do calcador. Esse calcador é muito fácil de ser encontrado em qualquer casa de armarinho. Observem que o meu é até de plástico, hoje tem de metal, tem vários tipos de calcador, inclusive para máquina doméstica, tá? Ó. Vou passar aqui a costura até o final e sim, faço um arremate. O outro lado eu também começo da linha da cintura para baixo. Introduzi na canaleta, fiz um arremate no início e vou até o final. Arremato no final. Ó, observem como ficou encontrado a minha linha do cós. Com o zíper já costurado, agora nós precisamos fazer uma costura da fenda da saia
até encontrar com o zíper. Então, você vai fazer essa costura aqui, passando desde a finalização do zíper. Não esqueça que essa costura aqui é de 1,5 e você vai costurar até o início da fenda, tá? Não se espante, essa caneta aqui é uma caneta que apaga no ferro, por isso que eu tô marcando para você visualizar. Eu vou costurar até o início da minha fenda. Vamos lá. Eu vou começar da fenda em direção ao zíper, para ficar um encontro bem perfeito. Se você não tiver muita habilidade na costura, você pode passar também um risco, né, com uma caneta que apaga no ferro e costurar sobre. Ó, vou vir aqui. E aí eu puxo bem o zíper, ó, e vou bem perto onde eu iniciei ou finalizei, né, a costura do zíper, fazendo um arremate, ó. Arrematei e finalizei aqui. Finalizamos a costura do zíper, vamos agora fazer a fenda. Vamos lá, excelentes. Observem aqui que eu estou com a minha fenda dobrada. A parte esquerda, o lado esquerdo da peça vestida é onde a fenda fica dobrada e a parte de baixo é onde a fenda fica aberta. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos passar essa extremidade da fenda. Lembrando que eu já fiz uma bainha, já fiz uma limpeza de overlock na barra, tá? Ó, nós vamos passar essa extremidade da fenda, dobrando 1 centímetro. E mais uma vez, 1 centímetro. O lado avesso esquerdo da peça vestida, nós colocamos um pedaço de entretela. Por quê? Para deixar essa parte mais estruturada, ok? Nós também vamos dobrar 1 centímetro. E mais 1 centímetro. Excelentes! Lembra que a gente fez a barra de 3 centímetros? Eu vou aproveitar aqui e já vou deixar essa barra marcada do lado direito, tá? Ó, para facilitar agora o nosso trabalho lá na máquina de costura. Marquei tudo com giz, ó. Marcamos com giz, tanto de um lado quanto do outro. Marquei aqui. 3 centímetros, hein? Que é o que a gente já fez lá na hora do molde. Pronto, deixei tudo marcadinho do lado direito e agora nós vamos para a máquina. Primeiro nós vamos trabalhar com o lado da nossa fenda que não tem entretela. Olha o que você vai fazer. Você vai virar onde você fez a marcação da barra para o lado direito, 3 centímetros. Aqui a gente já dobrou, você mantém assim abertinho, ó, dessa forma aqui. E nós vamos passar uma costura bem na nossa dobra, ó, deixando aqueles 2 centímetros feito. Vamos lá. Arrematei no início e no final. Dessa forma aqui. Essa sobra toda que tem aqui, nós vamos tirar um pedaço com a tesoura. Não precisa ficar toda essa sobra ali no final. Cortei. Mantenho dobrado, ó, como a gente dobrou lá no ferro.
e viro. Olha só, que legal. Posso puxar com a pontinha de um alfinete ou uma agulha. Dessa forma aqui, ó. Esses ponta de fio que sobra, você deixa tudo escondidinho ali dentro, ó. Vai ficar assim. E agora eu vou vir com o pesponto, do início da fenda até a bainha. Vamos lá. Arremato no início. E no final. Dessa forma. Do lado que tem entretela, você mantém as duas viradinhas que você fez lá no ferro e nós vamos fazer uma costura fixando. Arrematei no início. E no final. Dessa forma. Observem que a parte que a gente colocou entretela não vai muito para o meio da saia. É só um pedaço para dar uma estrutura mesmo na fenda, tá? Dessa forma aqui, você junta as duas fendas. E agora a gente vai passar uma costura segurando as duas fendas juntas até onde começou aqui a nossa costura do centro-costa da saia. Dessa forma. Uma costura bem na extremidade, na nossa costura, sobre a overlock que a gente fez mesmo, ó. Arremato no início. E vai até o encontro dessa costura. Dessa forma aqui. E agora, olha que truque legal que eu aprendi com meu pai. Você vai pegar um pedaço de papelão, fazer um quadrado, olha só, para a gente fazer o acabamento do lado da nossa fenda. Olha só que legal. Você vai abrir dessa forma aqui. Aí você fez a marcação da bainha, certo? 3 centímetros aqui. Do centro aqui da fenda em direção a mim, eu vou marcar também 3 centímetros, ó. Então, eu tenho 3 centímetros de barra aqui e 3 centímetros aqui. Certo? Agora, você vai colocar esse pedaço de papelão, vai dobrar dessa forma aqui, ó, deixando bem a ponta do papelão bem no encontro da linha da barra com a linha da lateral. Dessa forma aqui, juntando os dois. E vai marcar com uma caneta que apaga no ferro, com um giz, em diagonal dessa forma aqui, ó. Tem que ficar bem justinho, tá, gente? Para não sobrar nada de tecido. Ó, tá vendo? De um lado e vai marcar do outro. Pode tirar o papelão, substituir por um alfinete e ir para a máquina costurar. Lembrando que a extremidade, ó, os dois encontram bem direitinho, não pode sobrar nada. Tá? Vamos lá. Agora é muito simples, onde você tem a marcação, você vai vir com a costura, arrematando no início e no final. Desta forma. Esse excesso
e sobrou, você corta deixando apenas meio centímetro assim. Cortei o excesso, viro para o interno, dobrando a ponta, a extremidade, ó. Ó, pronto. Está pronta a nossa barra. Se você quiser arrumar a extremidade, é só puxar com a agulha, ó, ou um alfinete, pronto, fica bem certinho a extremidade da tua barra e da tua fenda. E aqui, ó, finalizamos a fenda. Agora, vamos passar. Agora nós vamos fazer a passadoria. Aproveitar para passar um pouquinho da barra também. Tanto de um lado, quanto do outro. É importante que as barras da saia, ela fique bem certinho encontrada aqui na altura, ó. Não pode ficar desencontrada, porque fica feio, né, gente? Ó. Já vamos aproveitar e vamos passar também essa costura do centro-costa. Então, o início nós vamos deixar assim tombada, ó. E quando chega perto do zíper, você vai abrir essa costura, dessa forma, ó. Cuidado com o calor do ferro. Dessa forma aqui. Você também pode passar a sua fenda do lado direito, desde que você coloque um pano, um tecido, na verdade, né? Para controlar aqui o calor do ferro e não deixar com brilho o lado direito da peça. Ó, e aí você consegue já também passar do lado direito. Fenda finalizada, vamos à próxima etapa. Bom, agora nós vamos colocar o forro de cós, né? Então, nós vamos direito do forro com o direito do cós. Você vai costurar na extremidade superior, tanto de um lado quanto do outro, na traseira e na dianteira. Vamos lá! Vou costurar então direito com direito, 1 centímetro. Já pode fazer o remate no início e depois no final. Costurei, do outro lado da mesma forma. Lembrando que a gente costura na parte mais estreita do cós. E arrematamos no final. Aqui, ó, sobrou um pedacinho do meu cós, que a gente fez um pouquinho maior, não tem problema, é só você recortar. E aqui é bem importante você já fechar o zíper, ó, para ver se tá os dois na mesma altura, porque a pior coisa é você finalizar a saia e ver que um lado tá diferente do outro. Observem que o meu zíper, os dois lados terminam bem certinho na mesma altura, tá? Aproveitando que nós estamos nessa situação, o que nós vamos fazer? Um pesponto bem fininho no forro de cós. Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou costurar aqui no forro um pesponto fininho. O que seria um pesponto fininho, Edna? É quando eu coloco o calcador e o meio do meu calcador passa no meio dessa costura. Ele faz um pesponto menor que 0,5, ó.
Esse meu calcador tá passando do lado dessa costura. Eu vou quase próximo até o zíper, eu paro uns 3 centímetros antes e arremato, não vou até o final. Esse excesso aqui que já tá sobrando, eu já posso cortar. Mesma coisa, vou fazer do outro lado, ó. Não começo no início onde tá o zíper, 3 centímetros depois eu vou começar. Um pesponto fininho. Tá sobrando forro? Corta o forro que tá sobrando. E assim eu vou fazer na frente também. Costurei, da mesma forma vou fazer o pesponto agora. Pronto. O forro aplicado já, vamos à próxima etapa. Agora, direito da minha traseira, vou sobrepor a dianteira e nós vamos costurar toda a lateral, mas eu quero dar uma dica para você fazer essa lateral aqui, o cos, bem encontrada. Vamos à máquina. Para fazer a costura lateral, o que você vai fazer? Primeiro você faz o encontro aqui do forro do cos, começa por ele. Deixa 1 centímetro e passa uma costura. Deixa encontradinho também o cos, ó, na lateral e vem até o cos. Certifique-se que vai estar encontrado, porque não pode ficar desencontrado essa costurinha, ó. Perfeito. E agora nós vamos até a barra. Um centímetro de costura. E aqui você dá uma leve inclinadinha para a barra para depois encaixar e ficar melhor. Ó, observem que ficou bem encontrado as costuras. Agora, essa parte aqui que faltou, eu vou costurar. Vou arrematar. Pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de fazer as costuras das laterais, nós vamos passar uma overlock. E agora com a overlock já realizada, é bem importante você passar essas costuras laterais, tá? E a costura lateral, você tomba ela para a parte traseira, tá? Vai fazer isso dos dois lados.
E você já vai passar também agora o cos, ok? Nós vamos dobrar bem certinho onde está o pesponto do forro. E depois de passar todo o cos, agora a gente vai passar o forro, colocando ele para dentro, tá? Ó, aquele 1,5 centímetro que a gente fez a mais, nós vamos dobrar ele para o lado interno. Dessa forma aqui, ó. Observem que quando você dobra, ele tampa o pesponto, a costura que você fez do cos com a emenda da cintura da saia. Ele precisa fazer essa função de esconder essa costura, tá? Então, você não pode também dobrar a ponto que apareça essa costura aqui. Você precisa esconder ela levemente. Aqui é o motivo pelo qual eu falei na modelagem para a gente fazer o forro de cos um pouco, 1 centímetro maior que o cos, porque às vezes só 1 centímetro para dobrar é pouco, ele fica escapando, então 2 centímetros é o suficiente. Aqui é um momento em que é muito legal você entender o processo da costura, porque aí na modelagem você já entende melhor o que você está fazendo para facilitar a vida de quem faz a costura. Ó. Tem um segredinho que eu quero mostrar para vocês para fazer esse cos bem perfeito, mas antes nós vamos agora à máquina e nós vamos costurar a extremidade do cos, fazendo a ponta de cos. Nesse momento que tiver de zíper, nós podemos cortar. Eu vou dobrar o forro de cos para o lado direito, deixando dobrado aqui essa partezinha que a gente já fez lá no ferro, ó. E nós vamos passar uma costura. Dessa forma aqui, você passa do lado do zíper, tá? O excesso a gente corta, sem cortar a costura que nós já realizamos, e nós vamos, ó, virar para o lado interno, dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Virei para o direito. Essas sobras que tem aqui você já pode cortar esse excesso, deixa apenas meio centímetro. Vamos virar e costurar uma linha reta aqui. Dessa forma, a gente vai virar para o lado interno. E aqui, gente, vai ter sempre um lado que ele fica ele fica melhor dobrado, tá? Que ele se encaixa melhor. Às vezes não tem problema se você virar de novo do avesso e virar novamente, porque ele tem um lado que ele encaixa melhor. Olha só.
Ó, dessa forma aqui, tá? Perfeito. Agora eu vou dar uma dica para você para fazer essa costura do cos bem perfeita. Vamos lá. Com uma agulha e uma linha, você vai ajeitar o seu cos e vai fazer um alinhavo em toda a linha da cintura. O objetivo aqui, excelente, é você colocar, deixar bem certinho o teu forro de cos, dobrado, ó. E você pode fazer esse alinhavo bem próximo à emenda do cos, tá? O objetivo aqui é ele ficar bem firme para que você possa costurar com segurança na máquina. Vamos lá. Alinhavei todo o cos e agora a gente vai pespontar na máquina. Vamos lá. Olha só, excelentes, nós não vamos pegar a nossa máquina, o pesponto, sobre o cos, nós vamos passar bem aqui rente à emenda da costura. Por quê? Nós já fixamos as presilhas, então nós vamos levantar as presilhas e passar por baixo dela, tá? Vamos lá. Vai ficar um pesponto de cos não aparente. Cuida para não fazer o arremate sobre o zíper, tá? Porque senão o zíper depois vai trancar e não vai subir. E ó, a minha agulha passa bem entre a emenda da costura. Puxa um pouquinho a presilha e passa por baixo. Vamos lá. Se você estiver fazendo numa máquina doméstica, as partes mais grossas, no caso, quando pega costuras laterais, você dá uma ajudadinha na sua máquina de costura, ok? Arrematei um pouquinho antes para não parar sobre o zíper. E aqui finalizamos o pesponto do cos. Para a barra eu já alinhavei a barra e você pode sim fazer a barra na máquina. Eu nesse caso vou fazer uma bainha à mão para que a linha da máquina não apareça do lado direito, então eu vou fazer a barra de forma manual. Finalizei a costura da barra, observem que ó, a barra ela não fica aparente do lado direito porque foi feito uma bainha à mão e você que é aqui da Caixa Preta da Costura tem esse módulo de bainha à mão, né? Como fazer exercícios de bainha à mão, você já tem esse módulo, basta executar agora na bainha dessa saia. Finalizamos a nossa aula da costura passo a passo da saia com cos, essa saia com presilhas que é opcional, você pode colocar como não colocar, mas é bem legal que é um detalhe diferenciado aí para você no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima!